E vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, hoje o que vamos falar, né? Hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a Biblioteca Pandas, né? E o que que é essa biblioteca, na verdade? Pandas é uma biblioteca destinada a que a gente consiga trabalhar com bases de dados utilizando Python. Então, tudo que vocês hoje fazem no Excel, é possível que a gente consiga realizar essa ação através do Python utilizando a biblioteca Pandas. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como isso é feito. Para que fique muito claro, né, muito explícito, como é que o Pandas trabalha, eu vou precisar apresentar para vocês, na verdade, duas estruturas de dados em Python que são muito importantes, que é o data frame e a série. Então, o data frame a gente vai associar como se fosse uma tabela. Então, vocês podem imaginar uma planilha do Excel, né? Uma das abas do Excel ali é representação dessa aba, só que em Python, e aí se chama data frame. As séries, né, são, na verdade, uma única coluna desse data frame. Então, é uma parte mais simplificada dessa tabela. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o Pandas é uma biblioteca open source e ela tem a grande vantagem de alta performance, né? Quando você está trabalhando com base de dados e aplicando algumas ferramentas de análise de dados em Python. Uma vantagem, por exemplo, já que tudo que eu faço no Pandas eu posso fazer no Excel, qual é a vantagem de abrir mão do Excel? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando eu já tive, quando você abre um arquivo em Excel muito grande, então, sei lá, se esse arquivo tem mais de 300 mil linhas, ele trava. Às vezes você não consegue nem abrir. Isso você não vai encontrar no Pandas, tá? Então, o data frame ele consegue abrigar estruturas muito grandes, né? A gente está falando aqui na ordem de milhões de linhas. O que a gente precisa mudar é, na verdade, como você salva o arquivo da sua base de dados, qual é o formato dele. Então, a gente não vai salvar ele em CSV ou com a extensão de Excel, se é um arquivo Big Data, né? A gente utilizaria outros formatos para isso. Mas, mesmo trabalhando com esses arquivos muito grandes, a gente vai continuar utilizando as estruturas de dados do Pandas do data frame. Então, aqui a gente consegue visualizar a, a página, né, da biblioteca do Pandas. E aqui é como se fosse uma folha, né, de cola, né, das principais funções de tratamento de dados que a gente pode utilizar através do Pandas. É muita coisa, tá? Mas isso aqui é super útil porque são muitas ações que a gente pode fazer, então é bacana a gente ter essa folha aqui para consultar. Então, por exemplo, aqui tem input e output, né? Então, aqui são todos os formatos de arquivos que podemos fazer a leitura. Mas, aqui na internet fica melhor para ler. Então, I/O input e output. Aqui você vê o tipo de arquivo que existe, como é que você lê esse arquivo utilizando o Pandas e como você exporta esse arquivo utilizando uma função do Pandas. Vamos começar com as séries. Bom, o Pandas séries é equivalente a um Array NumPy 1D. Ambos aceitam os mesmos métodos aplicados a eles. Então, qual é a diferença, né, entre as séries e o vetor NumPy? A diferença é que nas séries vai existir uma coluna adicional, que é essa coluna de índice, em inglês index, no qual a gente pode associar como se fosse, se você olhar lá o Excel, cada linha do Excel ele tem um número, né? Ele tem uma identidade. É exatamente isso que você vai encontrar nas séries. E também uma vantagem aqui é que as séries aceita múltiplos tipos de dados. Então,
Eita, calma aí, deixa eu abrir aqui o Google Colab. Vou colocar aqui, import pandas SPD. O PD vai ser a abreviação para essa biblioteca, tá? Então, PD Series. Aí aqui a gente está criando um conjunto de dados, que é uma lista, e eu estou misturando aqui os dados, né? Então eu tenho int e tenho uma string. Se eu rodar isso aqui, olha só o que acontece. Ele cria essa série para mim. Aí o índice padrão, né? O default é sempre botar essa referência das linhas como se fossem números. Mas a gente pode alterar isso, não necessariamente precisa ser dessa forma. Então, se eu botar a informação do parâmetro index e eu falo id1, id2, id3, pronto. Então, isso aqui é uma série. E temos o data frame. Então, o data frame ele vai ser similar, né? Vai ser equivalente ao NumPy 2D, então ele vai ter duas dimensões. Não somente uma única coluna, ele vai ter mais de uma coluna e possui uma coluna de índice, assim como as séries, e uma linha de cabeçalho, o header. Então, o data frame a gente vai e coloca com a função data frame. Aqui é a representação, né? Então, o data frame ele é formado por um conjunto de séries. Então, deixa eu copiar isso aqui. E aí, olha como ele fica, né? Aqui eu estou informando o índice e estou informando a coluna. Curioso, porque as séries, geralmente, elas não vinham como com um título aqui nesse cabeçalho. Fiquei até curiosa aqui. Deixa eu ver se ele bota, se ele identifica que isso aqui é uma série. Ele identifica que é uma série. Uhum. Então, pelo visto, agora a série também tem, deixa eu botar aqui, título no cabeçalho, uma das séries. Não, ele na verdade a gente não tem a liberdade de nomear esse título, esse cabeçalho. Ele tem esse name aqui, um nome para série. Tá, então eu não posso alterar esse nome aqui que é zero. Então, a série sempre vai ter uma única coluna. Já o data frame não, o data frame pode ter uma ou mais colunas. E aí ele vai ter esse parâmetro aqui adicional, que é o nome das colunas, tá? Então, se eu quiser criar, por exemplo, um data frame com uma única coluna, né? Poderia fazer assim. Isso aqui é um data frame. Então, DF, ele é classificado como um data frame, não como uma série. Então, a gente pode ter sim um data frame como única coluna e mesmo assim ele não vai ser classificado em Python como série, sim, como data frame. E o bacana aqui, né, que a gente, deixa eu botar aqui no nome A, se a gente olhar para o data frame, ele de fato ele é uma tabela, né? É, é, é visualmente agradável você olhar para essa tabela, tá? Então a gente consegue visualizar aqui que o cabeçalho, né? As colunas, elas estão destacadas em negrito, as linhas de identidade aqui, né? A coluna de índice
também está destacada em negrito. Você vê uma coloração diferente entre as linhas. Então, é fácil você olhar para ela e já entender essa divisão, da informação ali dentro. Então, um data frame nada mais é do que um dicionário de séries. Então, vamos fazer essa brincadeira aqui. Eu vou criar duas séries, apples e oranges. Apples. E aí eu vou e crio um dicionário a partir dessas séries. Então, no dicionário, lembrando, né, que a gente, ao usar um dicionário, a gente precisa usar chaves, né? E o dicionário, ele não faz referência à posição dos elementos nesse conjunto de dados. Então, eu preciso fornecer uma chave, dois pontos e os valores. Então, eu coloco o nome das chaves apples, que recebe apples sendo uma série. E o nome da chave orange, que vai receber orange, como, que é uma série, como os valores desse dicionário. Então, se eu pergunto quem é Dict, aqui, Dict está assim. E agora, se eu transformo esse dicionário em um data frame, basta eu usar a mesma função que eu usei para definir um data frame inicial. Data frame, Dict. E aí a gente tem o nosso data frame aqui. Bom, para que o Pandas ele é tão importante, né? Ele se tornou muito útil por conta da análise exploratória de dados, porque ficou mais rápido, mais prático também, funciona super bem a gente fazer essa análise exploratória de dados utilizando o Python. Deixa eu abrir ali. Peraí. Ah, não estava passando, foi. Então, o que que consiste essa análise exploratória de dados, né? Você conseguir identificar a distribuição das variáveis, você saber entender, né, o que que são outliers, né, o que são esses valores discrepantes, e saber tomar, e na verdade você saber fazer tomadas de decisão a partir da existência desses outliers. Você identificar padrões no seu, de comportamento dos seus dados, identificar relações entre as variáveis que você está trabalhando. Então, tudo isso faz parte da análise exploratória de dados. Para isso, a gente vai fazer uso de uma base de dados reais, tá? Essa base de dados se chama Countries of the World, e aqui a gente tem acesso a ela através do site Kaggle. Não sei se vocês já entraram nesse site, ele é um site muito bom, voltado para a parte de machine learning, de análise exploratória de dados. Ele tem bastante base de dados disponível de graça. Então, eu recomendo para quem não conhece, criar uma conta, né, e explorar um pouquinho o site. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download aqui dessa base de dados. E tem aqui Countries of the World. E aí, agora que eu baixei essa base de dados, ele está como arquivo em Excel, tá? Não, ele está como arquivo CSV, como Separated Values. Ele está como arquivo CSV. Primeira coisa, eu estou utilizando o, o Google Colab aqui para a aula, né? Então, eu não estou fazendo uso do meu computador pessoal. Eu estou utilizando, na verdade, um servidor da empresa Google. Para isso, eu preciso passar essa base de dados para esse servidor. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é carregar a base de dados aqui dentro do Google Colab. Para isso, eu vou clicar aqui em Arquivos, esperar carregar.
e vou pedir para fazer o upload. Aí vem aqui e procura onde eu salvei esse arquivo. Pronto, já carregou, ele está aqui. Se eu aperto, se eu passo o mouse aqui em cima, ele fica rascurado, né? Ele fica sombreado de cinza. Se eu clicar nesses três pontos, eu aperto aqui, copiar caminho. Então, deixa eu criar uma seção aqui, análise exploratória de dados. E eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de caminho, abro, fecho aspas, e colo aqui esse endereço. Isso aqui, essa string, na verdade, é o caminho que o Pandas tem que percorrer para encontrar essa base de dados. Vamos voltar aos slides. Aqui no, eu até botei aqui no slide, né, todo esse passo a passo de como a gente carrega esse arquivo lá. Vamos então fazer a leitura desse arquivo. Eu já sei a função, né? Vamos supor que eu não saiba. É a primeira vez que a gente está trabalhando aqui com pandas, não vou decorar. Qual é a função que a gente usa aqui para fazer a leitura desse dado? Input, output, arquivos CSV, existe a função read underline CSV. A gente pode também ir aqui e aqui ele fala, ó, CSV, a função para fazer a leitura é o read underline CSV. Então, vamos utilizar isso. Vou chamar aqui a base de dados de DF. Vou primeiro fazer a leitura. PD, read underline CSV. E aqui eu coloco o caminho. Primeira coisa que eu faço. A grande vantagem da gente estar programando em Python, nesse formato de rodando célula a célula, né, que é o formato notebook, é que a gente consegue checar cada célula de código, né? Então eu vou rodando o meu código em parte. Então isso faz com que eu tenha um controle é, se aquela célula de código que eu digitei, se ela está correta ou não. Então, vocês vão reparar que é um hábito meu, né? O que que eu faço? Eu primeiro coloco a função, a ação a ser executada, mas eu não salvo em uma variável final. Eu só executo ela. Quando eu vejo que não deu nenhum erro, vejo que o data frame saiu como eu estava esperando, aí agora eu venho e salvo esse output. Toda vez que eu executo a função e ela é impressa aqui na tela, quer dizer que o que foi impresso não está salvo em lugar nenhum. Então, eu vou perder se eu não passar esse output para ser armazenado em alguma variável, tá? Então, ó, agora que eu salvei, o data frame não é mais apresentado para mim. Então, a base de dados está salva nessa variável df. Se eu escrever df aqui, eu vejo que essa base de dados tem 227 linhas e 20 colunas. E eu vejo também que aqui são informações sobre os países, né? Então, país, região, população, a área em square meters, né, em metros quadrados, densidade populacional, a costa, então aqui é a metragem da costa sobre a área total, então aqui é uma razão, a migração, a rede de migração, mortalidade infantil, GDP e por aí vai. São várias informações sobre 227 países. Aqui a gente salvou o arquivo, na variável CONTEXTDF, a minha eu só chamei de DF. Bom, o que que a gente faz primeiro, né? Toda vez que eu faço, que eu estou fazendo leitura de uma base de dados nova, primeiro eu checo se a leitura foi feita ok, que é justamente visualizando essa base de dados aqui no Python. Isso eu já chequei, está ótimo. Segunda ação que geralmente eu faço, eu coloco df info. Eu gosto do df info porque eu tenho uma visão geral sobre a minha base.
eu consigo visualizar o nome de todas as colunas e a posição de cada coluna nesse data frame. Eu também consigo perceber aqui que essa base de dados ela contém valores nulos, né? Isso que a gente chama aqui em Python de NaN, not a number. E esses valores nulos, eles podem ser resultantes de uma informação que não foi preenchida, então era uma célula vazia, ou então ele pode vir disfarçado, né? Ele pode ser um número infinito, muito alto ou muito baixo, ele pode ser o valor zero. Enfim, aí esses casos são mais difíceis de identificar o not a number. Mas o que está sendo identificado aqui são informações faltantes, de fato, informação que estava vazia. Aí eu também consigo ver os tipos de dados que são armazenados em cada coluna. O Python vai chamar de objeto tudo que ele identifica como string. Int 64 como inteiro e float 64 como números reais, tá? Eu também consigo ver a dimensão total da minha base de dados, então df shape. E aqui eu vejo que, lembrando, né, que o data frame ele é associado, ele é equivalente a um vetor NumPy 2D. Por que 2D? Porque ele vai ter duas dimensões, linhas e colunas. Então, aqui o nosso DF ele tem 227 linhas e 20 colunas. Além disso, eu posso utilizar, como está mostrado aqui no slide, a função dtypes, só que o dtypes ele vai ser um pouco redundante, porque eu já vejo os tipos dos dados aqui com a info. Mas a gente pode colocar de modo separado. Aí ele classifica, ele só dá a informação do tipo de dado armazenado em cada coluna. Eu vejo que eu tenho algumas colunas numéricas, né? A população, a área, o GDP, só essas. Para essas, eu posso colocar o describe. O describe ele só vai ser aplicado em colunas numéricas, então ele vai mostrar o total de valores não nulos que existem nessas colunas. Ele dá a média, dá o desvio padrão, o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Aqui, né, esses dados aqui, eles são, na verdade, o gráfico de caixa, o box plot, né? Então, só que no formato de tabela. Então, o Describe ele dá uma noção para a gente da dispersão desses dados. É uma tabela muito útil para a gente ter uma visão geral sobre essa base de dados. E a gente já viu, né, que nem todas as colunas têm a mesma quantidade de dados. Né? Aqui, por exemplo, está faltando um dado, o número máximo é 227, que ele fala aqui, ó, no info. Então, algumas têm dados, de fato, dados faltantes. Eu consigo visualizar o total de valores nulos que existem por coluna utilizando o isNull. O isNull, ele vai classificar elemento a elemento. Se é um valor nulo, ele dá verdadeiro. Se é um valor falso, ele dá falso. Só que fica muito difícil eu extrair qualquer informação útil, ainda mais quando o data frame é grande, né? Então, não me serve para muita coisa eu fazer isso aqui. Então, para isso, eu somo. Então, aqui eu estou olhando todos os valores not a number, todos os valores nulos que existem por coluna nesse data frame, tá? Então, eu vejo aqui que essa coluna climate, né, tem 22 valores nulos. Eu acho que aqui mais tem informação faltante, que não é muito, assim. 22 diante de 227 não é tanta coisa assim. Outras funções que a gente pode falar, Sérgio. Professora, então, isso que eu ia perguntar, no caso desses números faltantes, caso a gente esteja fazendo o trabalho e nossa base de dados esteja faltando número, a gente pode fazer, preencher esses números com a média, entre o de cima e de baixo? Nada a ver. Boa pergunta. Depende. O que que acontece? Tudo vai depender sobre o que que guarda cada coluna, né? Então, por exemplo, se essa coluna ela não tem outlier, tá? Ou seja,
o outlier vai ser aquele valor que destoa em relação ao conjunto todo. Então, ele pode ser gerado por várias questões. Pode ser um erro de medição, ou então ele pode ser de fato um fenômeno super raro que ocorreu ali. Não quer dizer que o outlier é algo ruim, só quer dizer que é importante que você entenda que ele exista. E por que isso? Porque se a sua base de dados tiver outlier, o outlier ele desloca o valor da média. Ele interfere muito, tá? Então, se você for substituir um valor faltante dessa coluna que tem outlier pela média dos valores da coluna, você está adicionando uma incerteza muito grande, porque essa média ela não é representativa. Então, nesse caso, o mais interessante seria você substituir pela mediana, que a mediana ela não é tão suscetível assim a mudanças na presença de outlier, entendeu? Outra coisa que pode ser, não sei, às vezes depende muito, né? Se essa coluna você está se referindo à idade de pessoas, né? E aí você entrevistou tanto homem quanto mulher. Então, não idade, vamos pegar ali a altura, por exemplo, altura de homens e mulheres. E aí, o que que você pode fazer? Você pode identificar as linhas que estão faltando nessa coluna que são referentes a mulheres. E aí você substitui elas pela mediana ou pela média da altura só das mulheres, entendeu? Aí você identifica dos homens, substitui só pela dos homens. Ou você pode pegar e substituir pela média geral da altura. Não quer dizer que está errado, só que é uma hipótese que você está assumindo, né? Então, toda substituição que você faz ali naquele valor nulo, ou seja, toda informação que você está adicionando à sua base de dados, ela vai trazer ela vai aumentar um pouquinho a incerteza ali. Mas tudo bem, faz parte. Às vezes é melhor você adicionar uma informação do que perder aqueles dados, entendeu? Porque se você for deletar, né, você vai deletar a linha inteira. Então, você pode falar, eu não quero correr o risco de perder informação útil, então eu vou adicionar a informação aqui, tá? Então, assim, essa questão de você substituir ou não, ou então você somente deletar, é muito relativo, depende muito sobre o tipo de problema que você está lidando. Que aí você vai ter que assumir alguma premissa e vai ter que ir com ela até o final, tá bom? Então, assim, sem ter um exemplo claro, é muito difícil eu falar, nesse caso, substitua pela média, nesse caso, substitua pela mediana. Ou pegue o valor que está acima ou abaixo, pode ser também. Então, a gente tem que analisar cada caso e ir vendo a melhor estratégia. Também acontece, você adotou uma ação, né? Você foi lá e substituiu pela média. Aí lá no final você desenvolveu um modelo, avaliou as métricas de performance, né, desempenho desse modelo, não ficou muito satisfeito, então você vai revisitar essa etapa aqui de substituição dos valores faltantes. Então é sempre nunca é uma linha reta, né? Às vezes a gente tem que voltar e repensar e até comparar os resultados com as diferentes estratégias que você adotou nessa fase de exploração dos dados, tá bom? Tudo certo, Sérgio? Sim, sim, professor, obrigado. De nada. Então, vamos ver aqui só para vocês conhecerem, né, outras funções que a gente pode utilizar para fazer uma rápida visualização do nosso data frame. Lembra que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, DF. Eu fui e quando eu faço isso aqui, eu visualizo as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas do data frame. Isso é o padrão. E aí ele esconde o resto. Eu posso colocar o head assim, que aí naturalmente eu vou visualizar as 5 primeiras linhas, e o 5 é o default, tá vendo? Como eu não coloco nada, ele entende que, se eu não informo nada aqui como parâmetro de entrada, ele já assume que é para mostrar 5. Mas se eu coloco 3, aí ele vai mostrar 3 linhas, tá? A mesma coisa vai funcionar com o tail. O tail, no default, ele vai mostrar as 5 últimas linhas, mas eu posso querer visualizar 7. Aí ele mostra 7 últimas linhas.
Eu posso também, se eu quiser visualizar de modo aleatório, 3 linhas do data frame. Aí eu preciso informar. Nesse caso, o sample, ele não tem um valor padrão. Ah, ele tem, o valor padrão é 1, né? Então, ele vai mostrar uma linha aleatória do data frame. Toda vez que eu rodar, ele vai me mostrar uma linha diferente. Lendo colunas, né? Então, para que a gente consiga ler as colunas, a gente precisa usar essa sintaxe com os colchetes para selecionar uma ou mais colunas. Então, aqui, por exemplo, eu venho e chamo country, e se eu coloco type country, ele vai e mostra o tipo de dado. Então, se eu quiser visualizar as colunas, os nomes, eu boto df columns. Então, eu venho aqui, eu quero visualizar a coluna country. Então, df country. Vamos ver se isso aqui é uma série ou um data frame. Eu achava que ele ia mostrar que era como um data frame, mas é uma série. Tá. Eu posso também selecionar mais de uma coluna. Para isso, basta eu colocar as colunas que eu quero visualizar dentro de um colchete. Então, por exemplo, eu quero ver Country, Region and Population. Então, é como se você estivesse fazendo uma divisão ali, né? Eu estou dividindo ali o meu data frame somente para mostrar essas 3 colunas. Agora, se eu quiser fazer isso em relação às linhas, né? Eu quero visualizar da linha 0 a 3 desse data frame, para essas 3 colunas. Como é que eu faço, né? Então, deixa eu copiar aqui. Para isso, eu colocaria aqui df 0 a 4. Por que 4, né? Porque ele nunca inclui um índice do intervalo superior, tá? Então, nessa sintaxe aqui, eu informo primeiro as colunas e depois as linhas. Então, quando eu boto 0 a 4, ele vai me informar o 0 até a linha de índice 3. Outra forma de eu fazer isso é utilizar o lock e o ilock. Nesse caso, o lock e o lock eles vão ser iguais, porque a coluna de índice ela está no formato padrão, né? Com a numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Só que o lock ele é destinado para usar o label e o ilock a posição do índice, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Ó, df lock, aí eu quero visualizar do 0 ao 3 e aqui o nome das colunas. No lock inclui o 4, tá? Não lembrava disso. 0 a 3, incluindo 3 e as colunas. Se eu colocar aqui o iLock, eu acho que ele vai dar erro, porque eu acho que o nome das colunas é. Aí eu não posso fazer assim, eu tenho que colocar as posições. 0, 1, 2. São as posições das colunas, tá? A diferença é que aqui são os labels, né? Só que nesse caso, o índice a posição dele é igual a ele mesmo. Então, por isso que no lock é aceitável. Isso às vezes confunde um pouco, mas se não dá certo com um, bota o outro, porque você confundiu, tá? Não recomendo ficar decorando isso. Bom, vamos agora fazer alguns filtros, né? Então, antes de a gente responder qualquer coisa, vamos visualizar novamente as 2 primeiras linhas do data frame, tá? Se eu fizer, por exemplo, aqui população. Então eu quero pegar a coluna population, tá?
Eu quero ver todo mundo que tem população menor do que 100 mil. Se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo uma comparação, tá? Então, o que que o Python faz? Ele vai pegar cada elemento da coluna população e vai ver se é menor do que 100 mil. Isso aqui é a mesma coisa que eu fizer 2 é igual a 3. Isso aqui é uma pergunta, tá? Então, isso serve também para qualquer coisa, né? Amanda é igual a Nanda. Aí ele fala que não. Se eu falar que é diferente, né? Aí ele vai falar que é verdadeiro. São comparações em Python, tá? Se eu pego essa comparação, o output dela vai ser da mesma dimensão que a coluna population, certo? Então, por exemplo, se eu fizer def population shape, ele vai falar que são 227 linhas, né? E mais nada. Da mesma coisa aqui, a saída dessa comparação vai me dar 227 linhas. Se eu pegar agora o nome df, abre e fecha o colchete, e eu colocar dentro desses colchetes essa comparação aqui, eu vou fazer um filtro, onde eu só vou mostrar os casos verdadeiros, tá? Então, isso aqui é um filtro e a gente chama esse tipo de filtragem dos dados, a gente nomeia como indexação booleana, tá? Deixa eu ver se a gente pega algum caso que a população é menor que 10 mil. Ó, temos 3 casos que a população é menor que 10 mil, tá? Bom, todo mundo entendeu? Tá. Se alguém tiver dúvida, gente, a gente estiver acompanhando, pode interromper, tá? Por favor. Vamos então, agora dito isso, né? Vamos responder essa pergunta aqui. Quais são os países com mais de 1 bilhão de habitantes? Deixa eu botar a carinha aqui. Ah, tá, enfim. Respondendo essa pergunta, deixa eu botar ela maior. Então, nesse caso, quando eu fiz essa pergunta aqui, né, ele me dá o data frame inteiro, certo? Então, vou copiar aqui 1 bilhão. Então, vou usar o underline aqui para facilitar a minha vida. Então, eu tenho 1 bilhão desse lado e eu quero saber quem é o país que tem mais de 1 bilhão. Só tiveram 2 casos, China e Índia. Eu acho até agora que a Índia passou, né? Essa base de dados está desatualizada. Mas vamos supor que tá atual. Se eu faço aqui, ele está me mostrando todo mundo, não somente o nome dos países. Então, se eu quiser mostrar só o país, eu vou ter que dizer que eu quero o country. E ainda assim, eu tenho não somente o nome China-Índia, mas eu tenho o data frame, né? Ou a série, eu tenho a série China-Índia aqui. Se eu quiser extrair o nome China-Índia, eu posso fazer assim, ó, ponto velhos, que aí o output vai ser um vetor, tá? Então, com essa saída, eu posso colocar aqui, ó, países. Países 1B, né? Então, se a gente quiser imprimir bonitinho, eu posso fazer assim. É, então, são 2 países 1B, né? Então, eu posso fazer assim. Os países com mais de 1 bilhão
de habitantes são. Tirinde, se eu não quiser deixar eles aqui, rapidamente eu teria que botar assim e assim. Mas nesse caso, eu estou sabendo que são somente dois, né? China e Índia. Esse print aqui é com. Quando eu boto esse F, ele vai interpretar que o que tiver dentro das chaves vai ser interpretado como variável, e não como string. Então, se eu remover aqui o F, olha a diferença. Ele fica assim. Ah, aqui no slide está mostrando se a gente não pudesse usar o data frame, né? Se eu, não o data frame, se eu não pudesse usar a indexação booleana. Então, fazendo com iteração. Então, vou mostrar aqui. Então, olha só como é mais trabalhoso, né? De countries. Aí aqui eu peguei a linha toda, né? Dos países, as duas linhas, China e Índia. Ainda tem que trabalhar esses dados depois. Mas a diferença é que aqui eu estou fazendo um for, né? Para esse for aqui, ele é um pouco diferente do que a gente viu, porque esse aqui é o for que vai fazer a iteração, né, ao longo do data frame. Então, eu preciso colocar as iter rows, e aí o primeiro argumento ele vai pegar o índice, e o segundo argumento ele vai pegar todas as colunas daquela linha, todos os valores que estão ali, né? E aí ele seleciona, eu estou selecionando aqui a população da mesma forma que eu fiz isso aqui, ó. E estou fazendo a comparação se é maior que 1 bilhão. Se for, eu faço o append do country. Eu poderia, na verdade, fazer o append, só para ficar mais simples, do country population. Population não, do country. Ó, que eu acho que iria mais rápido, ó, vamos ver. Aí eu pego o China e Índia. Mas é muito mais simples fazer isso aqui, ó. Então, com a indexação booleana, tudo é feito através de uma única linha de código, que é o que a gente fez. Bom, Heitor. Alô? Oi, Amanda, tô te ouvindo. Ah, tá, perfeito. Deixa eu tirar aqui o Bluetooth do celular. Tá, então deixa eu copiar aqui agora para a gente responder essa pergunta. Quais são os países do continente americano? Bom, vamos olhar o DF novamente. A gente tem aqui a região, né? Que é onde vai mostrar se temos a área, né? Se é a Ásia, América e tal. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês como a gente reconheceria todos os valores únicos que estão em região, tá? Então, se eu pegar df region.unique, ele me mostra todos os valores únicos dessa coluna. Só que eles têm um problema aqui, tá? O problema é o seguinte, isso eu tinha visto até aqui na China e Índia. A gente não tem simplesmente a string, os países puros, a gente tem um espaço em branco em alguns deles, tá vendo? Aqui também. Isso aqui atrapalha, porque, eu estou procurando o continente americano, mas eu não procuro o continente Northern America e esse espaço são em branco. Eu não sei quantos espaços em branco eu tenho aqui. Então, isso atrapalha a minha análise dos dados. Então, uma coisa que a gente pode fazer é remover esse espaço em branco. Para isso, tem uma função
region, chamada strip, que é, agora eu não lembro, deixa eu ver se é assim. É, deixa eu ver aqui, só testando, tá, gente? Unique. Tá, é isso mesmo. Então, o que que acontece? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou aplicando uma função chamada strip, que é uma função que elimina esses espaços em branco. Só que essa função ela só pode ser aplicada se eu escrevo str antes dela, porque é uma função que só vai servir para string. Se eu botar direto, ele dá zero, ele dá errado, tá? Então eu tenho que dizer que é uma função. Eu estou convertendo o region, todo mundo para string e aplicando essa função strip. Como mostrou aqui, isso não foi uma mudança definitiva, né? Então aqui eu venho e atualizo a minha coluna, tá? Então, atualizei. Vamos rodar de novo o Unique. Aí olha o que aconteceu. Agora eu não tenho mais esses espaços em branco me atrapalhando. Essas funções, essa função strip, que é uma função aplicada a strings, ela é muito útil para fazer esse tratamento de dados, é muito rápido. E não existe somente ela. Tem uma função, por exemplo, que é para fazer busca de palavras, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu botei no slide, que é o str contains. Então, isso é muito prático, porque ele vai procurar, por exemplo, quem é o continente americano? Então, tem o Latin America aqui, Caribe, tem o Northern America. Isso, então, todos os dois casos, eles têm a expressão, né? Eles têm o AMER aqui em comum. Então, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, df, region, ponto, str, contains. Aí, quem ele vai procurar? Ele vai procurar o AMER. E olha só que interessante. O output aqui é similar ao output que a gente teve no caso da pergunta, né? Aqui. Por quê? Porque quando eu aplico o str contains, ele está fazendo uma pergunta. Ah, essa palavra contains a mer? Ah, não, então é falso. Se contiver, é verdadeiro. Então, eu posso colocar essa expressão, essa pergunta, dentro do argumento de def, para fazer o filtro e só receber os casos positivos. Então, temos aqui só vai me mostrar casos de países que pertencem ao continente americano, tá? E qual era a pergunta, né? A pergunta era quais são os países do continente americano. Então, eu tenho que vir aqui e selecionar somente o country. A gente pode até ver o total, né? Porque quando eu faço os filtros, ele embaralha todo a lista de índice. Uma forma de renumerar essa lista é usar o reset index, drop igual a true, para ele excluir essa lista antiga e substituir pela nova. Se eu não coloco o drop igual a true, ele cria uma nova coluna com uma lista original, tá? Como essa lista aqui, essa numeração, ela não me diz nada, eu posso deletar ela. Então, temos 50 países. Como ele só quer o nome dos países, eu passo para velhos. E olha só, os países também têm, ó, aqui, agora que eu vi também, o espaço em branco. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse espaço em branco também, que nem a gente fez com a região. Country.str.strip. Deu certo, aí eu vou substituir aqui. Agora eu tenho os países certinhos, ó. Então, vou botar aqui, ó, países AMER.
E ficou um erro aqui. Enfim, gente, desculpa, deu esse. Não sei se vocês estão vendo executar a célula Ctrl E. Ficou um erro aqui na tela, não consigo tirar. Tá. Países, AME. Voltando aqui ao slide. Então, tem outra pergunta aqui. Quais são os países da Europa? Eu posso usar o mesmo raciocínio, que nem eu perguntei se ele contém AME, eu posso botar se ele contém Europe lá, né? Deixa eu fechar aqui, que realmente. Agora sumiu o erro, ótimo. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu pegar os países da Europa. Então, a gente pega aqui DF region, ponto, unique. A Europa vai ter Europa, né? Eu posso botar assim, ó, euro também. Então, DF region, ponto, str contains euro. E aí eu coloco isso aqui dentro de DF. Aí ele vai me dar todos os casos. E aí eu posso, não quero tudo, eu só quero o nome dos países e na forma de vetor. Então aqui, países europeus. Países europeus. E aí olha como fica rápido, né? A gente fazer esse filtro, né? Essa busca. O que, o que limita aqui é eu conhecer as funções, né? Então, isso leva um tempinho, é prática, tá, pessoal? Como é que a gente aprende isso? Hoje em dia você tem o ChatGPT, tem o Google, eu sempre, na verdade, uso muito o Google ainda até hoje. Eu coloco How to do this in Python. Eu prefiro escrever as perguntas em inglês porque tem um suporte maior, tá? Mas hoje em português eu acho que também vai ter. E aí você vai conhecendo as funções para fazer a ação que você deseja. Mas isso aqui é prática. E uma vez você conhecendo as funções, é super rápido você extrair informações é, do seu data frame, da sua base de dados. Aqui eu só para mostrar uma função diferente para vocês, no slide eu resolvi utilizando o isim. Então, ele faz a pergunta, né? Essa região ela está contida nessa lista, né? E aqui eu tenho que colocar exatamente o nome da lista certinho. Aí aqui deu o problema do espaço, né? Bom, aqui no slide eu só estou mostrando para vocês um caso de aplicar uma função na coluna inteira ou no data frame tudo, inteiro. No nosso caso, ele funcionou, eu consegui aplicar direto, tá? Então, se a gente olhar aqui, eu peguei o nome da coluna, né? Eu peguei a coluna e apliquei direto as TR-split. Às vezes dá erro, às vezes se eu tento aplicar uma função direto no data frame, ele pode não funcionar, porque ele fala que essa função ela não foi programada para receber uma entrada de uma dimensão tão grande, né? Então, nesses casos, a gente precisa fazer uso do map, do apply ou do apply map. E aí, mostrando a diferença. O apply, ele é aplicado pode aplicar num data frame ou numa série. Então, aconselhável, use sempre o apply, que aí não tem erro. E aí eu faço com que aquela função que tenha sido programada para receber um único valor como entrada, né? Ele possa receber um data frame inteiro e aplicar essa função elemento a elemento desse data frame. É isso que ele faz. Aí aqui está mostrando os exemplos. Mas a gente não precisou utilizar isso. Bom, aqui no slide eu estou mostrando para vocês
como a gente pode alterar o índice do nosso data frame. Então, se eu quiser, por exemplo, se a gente pegar aqui df-red2, o índice, né, tá numerado. Se eu quiser com que, na verdade, a coluna de índice ela seja justamente o nome dos países, aí eu posso utilizar o set index country. Posso fazer assim. Aí eu posso utilizar um in place igual a true aqui no argumento, que ele faz que a mudança seja definitiva, ou simplesmente eu venho aqui e atualizo o DF. Então agora o DF, ele tem a linha de índice, a coluna de índice agora são os nomes dos países. Agora, se eu quiser recuperar essa coluna de índice, como do modo original, eu posso fazer o reset index. Eu posso vir aqui e coloco reset index e não uso o drop. Então, DF recebe, tá? Bom, pessoal, a gente deu uma hora aqui. Essa parte de ordenação, eu vou deixar para a semana que vem, porque eu acho que é muita informação e eu acho que alguns de vocês nunca viram pandas. Então, a ideia da aula não é assustar, tá? Na verdade, é mostrar que essa função é extremamente útil e é muito bacana a gente conhecer ela, ficar explorando o que fazer ali no nosso data frame, tá? Então, só para mostrar, a gente vai fazer depois os gráficos. Falta pouca coisa, tá? Então, a gente completa isso na aula que vem. Ficou alguma dúvida em relação ao que eu mostrei? Não, Amanda, foi ótimo. Ficou muito claro. Uhum, Obrigada. ótimo. Pessoal, eu vou aproveitar rapidinho e vou só comentar sobre o trabalho da disciplina, tá? Então, a gente ainda vai ter aulas até o final do mês, só que no mês de junho vocês vão ter um mês dedicado à realização do projeto. Então, o projeto vai ser, na verdade, para vocês fazerem uma análise exploratória dos dados e vocês vão montar um dashboard. Então, uma pessoa que não saiba programar em Python, ela vai ter que conseguir usar o seu dashboard de algum modo, tá? Isso eu ainda vou dar aula sobre isso, então não se assustem. A gente começou agora com a parte do Pandas, tá? Mas a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Streamlit para fazer esse dashboard. Mas para isso vocês vão precisar escolher uma base de dados para desenvolver o projeto. Então, a base de dados de vocês pode ser relacionada à pós-graduação, né, ao mestrado, doutorado, ou não, ou pode ser apenas um tema que interessa a vocês. Então, vocês podem começar a procurar, tá? E aí na última semana de maio era bom se já estar escolhido. Aí vocês vão começando comigo, tá? Mas aqui o Kaggle, ele é ótimo para base de dados. Então, vocês podem procurar aqui em dataset e ir explorando. Tem muita base de dados aqui, tem vários temas muito interessantes. Existem outros sites de base de dados. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho até que eu botei na disciplina, eu não lembro como é. Eu acho que eu botei, mas não disponibilizei para vocês. Não, não foi não. Ah, bibliografia, talvez. Não, eu tenho uns sites, eu tenho isso separado, mas eu não estou achando aqui. Ó. Gente, vamos fazer o seguinte: eu vou separar. O que eu tenho de cabeça é o Kaggle, mas tem mais uns dois ou três sites que tem outras bases de dados que eu não estou lembrando o nome. Aí eu vou. Ah, eu já sei, tem na. Talvez eu tenha mostrado. Deixa eu ver aqui se eu tenho.
a página da turma passada. Aqui. Tá. Então, aqui também, ó, são 800 datasets de graça, tá? Eu vou colocar o link para vocês. Então, você vê a categoria, a maioria é biologia, clima e tempo aqui, ó, planeta Terra, economia, enfim, tem muita coisa aqui. Aí tem que olhar para ver se interessa, tá? Aqui também é o repositório também usado para a parte de machine learning. Tem algumas bases de dados que vocês podem olhar, tudo de graça. Aqui são dados da União Europeia, também vocês podem dar uma olhada. Aí tem que ver se a base de dados de fato está disponível ou não. Aqui são dados do governo norte-americano também, ó, tem 310 mil bases de dados disponíveis, tá? Então, eu vou disponibilizar esses sites para vocês, aí vocês podem ir explorando. Se quiser conversar também, a gente pode bater um papo e escolher junto aí o tema do projeto de cada um. Eu tenho uma dúvida, professora. Uhum, Se seria um trabalho geral, né? Não sei se a senhora já sim. falou isso, se eu falou, eu esqueci, me desculpa, mas eu vou perguntar de novo. Em relação à entrega do trabalho, é uma apresentação só? Tem que entregar o dashboard para a senhora com código-fonte? E também tem que fazer algum tipo de relatório? Não precisa de nada disso? Ou só a apresentação? Não, na verdade, o que eu vou pedir, vocês vão fazer uma apresentação, tá? E eu vou pedir o dashboard todo com o código todo completo. Mas eu não vou pedir um relatório, não, tá? É só a apresentação e o programa que vocês desenvolveram. Certo, obrigado, valeu. De nada. Bom, pessoal, vou parar aqui a gravação.